Olá, tudo bem? Eu sou o Guimel Bilac, técnico em edificações sênior, proprietário da Ossatec. E esse vídeo é para apresentar para vocês como a gente entrega os nossos orçamentos, né? Você provavelmente chegou através desse vídeo acessando o nosso site, ossatec.com.br, e deve ter ficado curioso a respeito do nosso método de trabalho. Bem, vamos lá, dando um breve resumo. A Ossatec faz orçamentos de referência, estudos de viabilidade financeira e orçamentos para cliente final, orçamentos executivos para clientes principalmente residenciais, tá? O nosso formato entregue é sempre o mesmo. A nossa metodologia de trabalho é dar um orçamento baseado em preço médio de mercado. Eu vou explicar o que é isso. O que é o preço médio de mercado? Por lei, todo orçamento de referência, para que ele seja um orçamento seguro, ele precisa ser uma média ou uma mediana de custos. Então, de determinado serviço ou de determinado insumo, nós pegamos 3 preços e pegamos a média desses preços, tá? Principalmente para orçamentos de referência. Para orçamentos executivos, geralmente a gente pega o menor preço, porque a gente vai trocando ideia com o cliente de como que ele vai pagar o material que ele vai comprar. Eu estou falando principalmente do ramo de casas, né? Cada caso é um caso. Você vai ver daqui a pouco, eu vou abrir o site, você vai ver que a Ossatec trabalha com diversos tipos de obra. Mas o principal foco desse vídeo é apresentar a nossa planilha. Qual é a planilha que a gente entrega? Por mais que a gente trabalhe com sistemas que nos alimentam a respeito de preços, como o AS Web da Pine, por exemplo, e outros, a gente entrega os nossos orçamentos em Excel. Eu sou usuário de Excel avançado, então a minha planilha orçamentária é uma espécie de programação. Nós vamos passear por ela agora para que você conheça a planilha. A apresentação inicial da nossa planilha, toda vez que você abre o orçamento, é esse resumo do orçamento, que traz para você o orçamento separado de maneira categorizada. No caso dessa obra aqui, material, mão de obra, custos indiretos e serviços contratados com material e mão de obra. Já já eu explico que tipo de serviços são esses, tá? Então esse é o resumo do orçamento, alimentado por essa aba aqui, ó, por esse link aqui, o orçamento. E a gente também traz um gráfico que te traz a realidade da obra. O resumo é uma espécie de dashboard, né? Então ele traz para você qual é a porcentagem de material, de mão de obra, de custos indiretos, de serviços contratados com material e mão de obra e outras categorias, caso não existam na sua obra. Todas as planilhas, o resumo geral, o resumo das etapas, a curva ABC, elas são alimentadas por essa planilha aqui, ó. Você vê que a navegação da nossa planilha, apesar de ser uma planilha, ela parece um site. Você navega nos links, ó, clicando aqui, tá? Em vez de ir pelas abas, geralmente aqui embaixo a gente cria links nas nossas planilhas. Então, o orçamento aqui. Essa planilha orçamentária analítica, ela alimenta todas as outras planilhas. É aqui que estão as composições de custos unitários que determinam o custo final da obra. Ao contrário do comportamento médio de mercado, que fica chutando o preço por metro quadrado, a Ossatec não faz isso, tá? A gente compõe todo o custo da obra, desde o item 1.0, que é a administração local, passando pelos custos indiretos, serviços preliminares, movimento de terra, fundação, ou seja, a planilha orçamentária é preparada quase que cronologicamente. É a ordem em que a obra vai ser tocada, tá? Você pode ver aqui, ó, vou dar uma passada rápida por ela. A gente vai relacionando os serviços, ó, à medida que a obra vai acontecendo, até chegar lá no final da planilha, que nós vamos chegar agora, e ter o custo final, ou seja, o resumo total da obra categorizado. Então, de todas essas composições de custos feitas, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, vamos voltar lá no início da planilha para você entender. A gente compõe os custos. Então, por exemplo, quando você vê em estruturas de concreto, a gente tem aqui forma e desforma. No caso dessa obra, considerando 2 reaproveitamentos. Então, você tem a composição da forma e desforma, categorizado aqui dentro da composição por o que é mão de obra, o que é material. E aí aqui tem tudo que entra na composição, os índices para cada metro quadrado, que geram esse custo final aqui, no caso dessa obra da forma, de R$ 168,92 por metro quadrado de forma. Então toda a obra é feita assim, todos os serviços são compostos, todos os serviços da obra são compostos até chegar no custo final por categoria, que é o que a gente vai ver aqui agora. Quando chega lá no final da planilha, a gente joga uma fórmula, baseado nessa coluna aqui, né? A gente joga uma fórmula que ele separa a obra de maneira categorizada: material, mão de obra, custos indiretos, serviços contratados com material e mão de obra. Vamos lá. Essa planilha, a planilha orçamentária analítica, alimenta o orçamento sintético, que nada mais é do que um resumo do orçamento, né?
e alimenta todas as outras. Então, a gente vai ter uma planilha muito importante no orçamento aqui, que é a curva ABC. Olha aí a curva ABC. A curva ABC, e a gente trouxe uma novidade na nossa planilha, que a gente categoriza mesmo o que é custo A, o que é custo B, o que é custo C. Então, por exemplo, custo A é tudo que no somatório total equivale a 80% do custo da obra. A curva B, o que é a curva B? É o que vai de 81% até 95%, né? E a curva C é o restante, é o que sobra. Os 5% restante. Então, aqui a curva A é 80%, a curva B é 15% e a curva C são os itens que representam 5% do custo da obra. Por que a curva ABC ela é ideal? Porque você vai saber na sua obra o que é que está custando mais caro, o que é que você vai atacar. Então, por exemplo, no caso dessa obra, o custo mais caro, que equivale a 8,56 do orçamento, é o mestre de obras, que está previsto para os 14 meses. Isso te dá uma margem para negociar. Poxa, eu tenho que ir atrás do mestre de obra para ver se eu consigo economizar nesse item, né? Porque aqui também é um somatório. Por exemplo, você vê, a curva ABC ela te traz um somatório de todos os insumos. Então, por exemplo, se você quer saber, quanto de tábua de 30 eu vou gastar na minha obra, a curva ABC traz. E o peso que esse material representa para a tua obra. Porque você sabe que se você atacar esse item, é claro que esse não é um dos primeiros itens, você vai estar trabalhando o custo da tua obra. Então, quando a gente entra para o primeiro material que aparece aqui na curva ABC de Subas, a gente tem as esquadrias em alumínio, da linha Gold, que equivale a 4,8% do orçamento. O cliente, quando ele recebe esse orçamento de referência, ele sabe que é um item que ele vai ter que negociar. Então, a gente faz isso para a curva ABC, tanto de insumos, como para essa aba aqui, ó, que é a curva ABC de serviços. Que aí ela já separa, ela fecha mais o serviço, né? Em vez de ela ser de insumos, de relacionar todos os insumos da obra, ela relaciona, todos os serviços. Então, a gente sabe que nessa obra aqui, baseada na curva ABC de serviços, a gente tem a estrutura de concreto pesando 22,7% como item mais caro da obra. Depois vem a administração local, pisos e revestimentos, esquadrias. Então, isso te dá uma noção do que está pesando mais na tua obra. Tá joia? E aí a gente tem o resumo geral e o resumo das etapas, que também te dão aqui numa coluna gráfica, ó, qual é o item que é mais pesado nessa obra. No caso dessa, você está vendo? Ó, estrutura de concreto, 2,70%. Então, essa basicamente é nossa planilha, tá? É uma planilha dinâmica, é uma planilha que serve como gestão de obra mesmo, né? Porque ela traz a planilha analítica com todos os serviços bem descritos, bem compostos, tudo relacionado, né? A gente abre todas as composições, a gente não entrega para o nosso cliente as composições fechadas, porque a gente considera isso muito importante. Essa aba aqui está desabilitada nesse orçamento, porque por ser uma obra residencial, ela não tem um cálculo de BDI. Mas para as obras que têm BDI, geralmente obras públicas, a gente abre essa abinha aqui e coloca as composições. Toda mão de obra a gente puxa lá, tanto do Sinduscom, ou do sindicato municipal, dependendo de onde for a tua obra, como da Sinap. Então, a gente entrega o relatório de mão de obra e entrega também a tabela de cargos, relacionando os impostos que a gente considerou em cada colaborador, né? Então, por exemplo, se você entrar lá no orçamento, se você entrar aqui em funções e vir aqui em carpinteiro, você vai ter a composição de custos que te dá um custo horário do carpinteiro de 25,14. Então, se você for lá na planilha orçamentária e achar alguma composição que tem carpinteiro, tá aqui, 29,14. Né? Quando a gente volta para a mão de obra, a gente entende por que é 29,14. A gente sabe quanto que é o custo horário desse carpinteiro cru e quanto é esse carpinteiro com as leis sociais, com todas as leis sociais, todos os encargos sociais e complementares que têm de ser pagos. Ou seja, o orçamento entregue pela Ossatec é um orçamento analítico, completo, uma ferramenta de análise e gestão para deixar você mais seguro para executar a sua obra.